Momento do Discipulado. Nem todo crente será discípulo. Vamos entender esse aspecto. Muitos são chamados, Jesus disse, mas poucos escolhidos. Muitos são os crentes, poucos são discípulos. E por que isto? A fé não é de todos? Eu acho muito interessante como Deus faz as coisas. Eu vou ler um pouquinho de Números no capítulo 3, quando Deus vai descrevendo através da inspiração de Moisés a linhagem dos levitas, sacerdotes e o chamado deles. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, depois Abiú, eles morreram, Eleazar e Itamar. São 4 filhos, homens de Arão. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai ainda. E não chegaram a ter filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. E o Senhor disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, isso para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado, os levitas, terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos sacerdotes. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Interessante, Deus é santo e separa pessoas para chegarem a ele. O evangelho é para ser pregado a todo mundo, mas só os que crerem e receberem o perdão de pecados pelo sangue de Jesus e a adoção de filhos chegarão a Deus. O evangelho é pregado para todos, mas só alguns conseguirão ver a Deus, se chegar a Deus. Dentre todos os que vêm, os que são crentes, nem todos vão ser ministros, nem todos vão ser discípulos, nem todos vão ser separados para o ministério. E assim por diante. Deus estabeleceu essa ordem de todo o povo de Israel. Somente a tribo de Levi seria constituída daqueles que se chegariam a Deus e se dedicariam a Deus. Eles seriam dados para estar debaixo da autoridade de Arão e seus filhos sacerdotes, para que eles servissem no serviço sagrado de Deus, para abençoar todo o povo de Israel e que pudesse ser bênção para toda a humanidade. O amor de Deus era para com toda a humanidade. João 3,16 nos ensina isso, que Deus amou de uma tal maneira a população toda do mundo que deu seu Filho para morrer no lugar de todos. Mas nem todos vão aceitar
E aqueles que aceitarem receberão o perdão de pecados e o novo nascimento, e se chegarão a Deus. Mas nem todos os crentes quererão ser discípulos. E alguns dos discípulos serão separados para serem sacerdotes. A ordem e a provisão de Deus é para que todos os crentes sejam sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Deus quer um reino de sacerdotes. Infelizmente, nem todo crente é sacerdote. Então, Deus separa alguns para se dedicarem totalmente ao ministério. E de todos os que são ministros e que se dedicam totalmente ao ministério, nem todos se consagram, têm uma vida santa, têm a unção de Deus, e assim por diante. Mas este não era o plano inicial de Deus. Quando a gente reporta lá ao livro de Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus separou aquele povo todo de Israel e queria que todas as famílias tivessem um sacerdote. E o filho mais velho, o primogênito de cada família, seria o sacerdote para toda a família. Este era o plano de Deus. E continua sendo no Evangelho também. O Evangelho é para ser assim, uma pregação para o mundo todo, oportunidade para todos, e em cada família que receber o Evangelho, Deus levanta alguém como líder, células. O Evangelho é para se espalhar pelo mundo como um fermento bom, é para se espalhar pelo mundo como sal para salgar a terra, e em cada pequeno grupo haver um líder, um sacerdote ali para edificar os outros, mas todos de uma célula, de um grupo, devem ser sacerdotes em favor do mundo à sua volta. Este continua sendo o plano de Deus. É isso que acontece? Não. A maioria dos crentes se acomoda, nem evangelizam, nem abençoam os outros, não oram, não intercedem pela cidade, pelo seu bairro, pelo seu trabalho. Eles não são sacerdotes, não são intercessores e acabam sendo carentes de ajuda espiritual. Então eles se aglomeram em igrejas, preferindo as igrejas grandes, onde eles não são identificados, ficam no anonimato. Você observa isso, entende isto? É a pior coisa que pode haver para Deus é o sal entupido dentro do saleiro. Uma igreja grande com um monte de crentes inventando entretenimento religioso, porque eles não têm outra coisa para fazer. Não sabem influenciar o mundo, orar, interceder em favor das nações. Eles não sabem evangelizar. Então a única coisa que sabem é se aglomerar dentro do saleiro, o sal se aglomerando dentro do saleiro. Mas nunca foi isso que Deus quis, infelizmente é o que acontece. Mas já aconteceu no passado. O povo de Israel, ao invés de ser um povo sacerdotal como Deus queria, onde toda a família estivesse estimulada no sacerdócio para abençoar o mundo à sua volta, eles se concentraram no saleiro também. Deus diz em Gênesis 10 que separou todos os povos da terra de acordo com o número dos filhos de Israel. Interessante, o Gênesis 10 fala da origem de todas as nações. Deus quer abençoar todas as nações, mas ele precisa de um povo sacerdotal. Porém, este povo sacerdotal falha. E o que aconteceu no livro de Êxodo? As famílias não se consagraram a Deus, os primogênitos de cada família não foram sacerdotes e Deus desistiu daquele plano. E Deus então tomou uma tribo inteira de Levi para ser uma tribo sacerdotal. A tribo de Levi seria como que um dízimo do restante do povo. A tribo de Levi seria uma tribo inteiramente dedicada ao Senhor. Mas acontece que até a tribo de Levi não conseguiu ser isto.
E aí Deus separou uma família de sacerdotes. A tribo de Levi foi separada antes. A família sacerdotal de Arão foi separada depois dentre os levitas. E aí Deus estabeleceu essa ordem. Os sacerdotes estarão se achegando a Deus e os levitas estarão ajudando. Quando um profissional vai trabalhar, ele precisa de um ajudante para poder render melhor o seu trabalho. Os sacerdotes precisam de levitas para ajudar. Os líderes precisam de pessoas para apoiá-los. Na igreja primitiva, os apóstolos davam testemunho com grande poder, autoridade, sinais e maravilhas eram realizados através dos apóstolos, porque o povo ajudava. O povo estava totalmente submisso, andando na doutrina dos apóstolos, obedientes, contribuindo, ajudando, orando, apoiando, e os sacerdotes tinham ousadia e fé para fazer grandes milagres e sinais. Funcionou. Durante algum tempo a igreja primitiva cresceu, se multiplicou, mas depois também se contaminou. O plano de Deus é sempre santificar pessoas que se acheguem a Ele, e Ele quer usar essas pessoas para abençoar as outras. O problema é que hoje a maioria dos crentes não quer muita intimidade com Deus. Eles têm medo ou não têm interesse e amam mais o mundo do que as coisas de Deus. Essa é a realidade. A maioria dos crentes tem ali um culto por semana, domingo em geral, que eles assistem. E o resto da semana que vivem para eles, mais ou menos nos mesmos moldes do mundo. Trabalho, estudo, casa, comida, conforto, diversão e entretenimento na televisão. A maioria dos crentes vive esse padrão. Um pouquinho de tempo para Deus no domingo e o restante da semana para o mundo. Eles não querem muita intimidade com Deus, não se debruçam na Bíblia para estudar, não se dão a oração para se consagrar a Deus, nada disso, infelizmente. Mas essa história já era mais ou menos a mesma antigamente e ela se repete. Não é o que Deus quer, com toda certeza.